Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus. Tome o vosso assento. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite, de aqui estarmos para engrandecer o nome do nosso Deus. Nessa oportunidade eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade que tem nos dado, a toda a liderança dos jovens, os nossos amigos e irmãos também que estão pela internet, que Deus vos abençoe. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 2 e versículo de número 14. Marcos, capítulo de número 2 e versículo de número 14. Nessa noite você tem a liberdade de adorar ao nome do nosso Deus, porque Jesus está na casa. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto a qual os irmãos conhecem muito bem essa história. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava percorrendo as aldeias logo no início do seu ministério. E nós vamos ver que ele vai de encontro ao homem por nome de Levi. O nome Levi significa associado. Os irmãos já vão entender por que é associado. E nós vamos ver que Jesus vai até esse homem para ter um encontro com ele, para mudar a história de Levi, mudar o trajeto de Levi, mudar muitas vezes aquilo que Levi estava praticando. E nós vamos ver que Jesus estava ensinando antes de se encontrar com Levi, porque durante o ministério de Jesus aqui na terra, ele priorizou o ensino da palavra, ele priorizou ensinar o povo, ele priorizou que o povo tinha que ter uma vida santa, que o povo tinha que verdadeiramente adorar a Deus, que o povo tinha que ter reverência, que o povo tinha que ter uma vida a qual Deus viesse se agradar. Esse foi o propósito de Jesus aqui nessa terra. E nós vamos ver que ele viu um homem, é como nessa noite ele está olhando para você. E nisso que ele estava passando, ele vê Levi. E nós vamos ver que a vocação de Levi, ela é predominante no chamado a qual Deus tinha para com ele. Sabemos que a palavra vocação vem do latim da palavra vocare, que significa chamar. Ou seja, Jesus queria ter um encontro diferente com Levi. Jesus queria que Levi entendesse o propósito dele. Esse é o segredo, devemos entender o porquê fomos chamados e para que fomos chamados. Nós temos que entender que a nossa vocação, ela independe da nossa vontade. Como assim, Mateus? O que Deus chamou você para fazer, meu irmão, você querendo ou não querendo, você vai fazer. Por que você vai fazer? Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, não é mais da maneira que você quer, não é mais da forma que você já começa a perder no quê? Sua vida. Quando você se encontra com Jesus, você já começa perdendo diretamente a sua vida e as suas escolhas. Não é mais da forma que você quer, não é mais da maneira que você quer. Eu vou no culto só hoje. Não, você tem que vir no culto todos os dias. Não é mais da forma que você planeja ou almejou ser, porque você já entregou sua vida a Jesus. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 10, a seguinte expressão: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Pois bem, Mateus é chamado, Levi é chamado para fazer a vontade de Deus, naquele exato momento. A nossa vocação, como eu disse para os irmãos, independe da nossa vontade. Como assim, Mateus? Não depende mais da sua vontade, a sua vocação. Aquilo que você é chamado para fazer é algo determinante, é algo fixo e algo é seu. E não é terceirizado. É da forma que Jesus quer que nós fazemos. Precisamos ser firmes na nossa vocação, na oração, na leitura da palavra, na consagração. Ser firme na nossa vida em si, em todos os aspectos possíveis.
Porque somente dessa forma, Jesus pode concretizar o plano que Ele preparou para mim, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e no meio dos teus. A nossa vocação, meus irmãos, ela determina aonde nós vamos chegar. Como assim determina onde nós vamos chegar? Uns foram chamados para apóstolos, outros para doutores, outros para pregadores. Por isso é de suma importância, não devemos de forma alguma se aventurar no que não fomos chamados. E nós vemos hoje crentes, infelizmente, se aventurando a fazer coisas que não é para fazer. Como assim, Mateus? Qual é o seu chamado? O que Deus tem preparado para você? Qual é a forma que Deus quer que você esteja na presença dEle? Qual é a maneira que Deus quer que você esteja fazendo o querer dEle? E às vezes nós se aventuramos, não, eu vou fazer desta forma, porque é desta forma que eu aprendi. Mas foi assim que Jesus te ensinou? Eu vou fazer desta forma porque esse é o caminho. Mas foi assim que Jesus trilhou o caminho para você? Vamos ver que Levi significa associado. Mateus, dom de Deus, que no futuro se tornou um discípulo de Cristo. O que significa publicano? Quando Mateus, ele antes de aceitar a Jesus, de ter um encontro com Jesus, ele era publicano. Ele cobrava rendimentos públicos para o Império Romano. Um bom judeu jamais se associaria com um publicano. Um bom judeu que entendesse a vontade de Deus para a sua vida, jamais se aproximava de um publicano. Mas é desse tipo de gente que Jesus gosta de se aproximar. De pessoas que diante da sociedade nós não vemos esperança. Diante que a sociedade olha, nós vemos, não, ele não tem futuro, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele é só mais um no meio da multidão. É como nessa noite nós estamos aqui, escolhemos a melhor parte e por isso estamos aqui. O interessante é que os publicanos quiseram conhecer a Jesus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo de número 3, versículo 12 e 13. Quando João Batista estava dando aquela pregação, dando aquele ensinamento ao povo, os publicanos se apresentaram a João Batista naquele exato momento. Mestre, o que devemos fazer para adentrar ao teu caminho, adentrar à tua vontade, ser da forma que você quer que nós sejamos? Vem a resposta. João Batista diz: não cobre mais do povo o que não é previsto. Vamos entender através deste texto que antes de Levi ter um encontro com Jesus, ele meio que, usando um termo simplório, cobrava mais do povo do que era previsto. Era uma certa porção, uma certa quantidade que tinha que ser cobrado do povo, ele cobrava algo a mais para reter para ele. Isso ele já tinha o salário dele, do Império Romano, o salário que era fixo dele, mas ele queria cobrar algo a mais daquele povo. E nós vamos ver que quando Jesus passa e vê Levi, Jesus chama Levi. Vem cá, Levi, porque eu tenho uma obra contigo. Quando Jesus disse, segue-me, ali não foi um pedido, é uma ordem. É totalmente diferente Jesus pedir, Jesus dá uma ordem. Jesus deu uma ordem, segue-me. E o interessante é que hoje nós vemos nos nossos dias, Deus fala com o povo, Deus orienta o povo, Deus mostra para o povo como é para fazer, e o povo não faz. Mas não é uma ordem? Não é da forma que Deus quer? Não é da maneira que Deus quer? Não é assim que Deus quer que a gente segue? E por que a gente questiona? Se Levi tivesse questionado o propósito dele para a vida dele naquele exato momento, o que seria de Levi? O que seria do discípulo amado aqui, Mateus, que depois veio escrever o evangelho por nome de Mateus? O que seria da vida dele? Se ele não tivesse obedecido o que Jesus tinha falado para ele, Levi, segue-me. E ele seguiu a Jesus. Mas o interessante é que nisso que ele vai seguir a Jesus, vai ter um povo que vai com ele. Vai ter um povo que vai com ele. Os fariseus e os escribas. Escribas, homens intérpretes da lei, doutores da lei, que conheciam a palavra. E fariseu, sabemos que fariseu, meus irmãos, é um grupo gigantesco, é maior do que os saduceus na Bíblia Sagrada. Fariseu, ele se separava do povo israelita. Fariseu, ele se preocupava muito, eles conheciam a Jesus, eles criam na ressurreição, mas eles queriam se preocupar com coisas minúcias desta vida e esqueciam da primícia maior, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. E os fariseus vão com Jesus à casa de Mateus, porque
no exato momento que Mateus é chamado para ser um novo discípulo na casa do Senhor, Mateus vai fazer uma janta, vai dar um jantar lá e convida Jesus. Jesus vai junto com Mateus no caminho da sua casa. E nós vamos ver que muitos publicanos e pecadores iam junto. Mas o que os fariseus e os escribas estavam fazendo lá? Eles aproveitaram o momento, já que tinha uma multidão, eu vou aproveitar e vou seguir, vou lá ver onde eles vão, a maneira que Mateus vai fazer com Jesus, a maneira que Mateus vai tratar Jesus naquele exato momento. E nós vamos ver que, ao adentrar na casa de Mateus, sentaram à mesa, todos bonitos, vai ter aquela janta maravilhosa que Mateus vai proporcionar a Jesus. Em quê? Em sentido de agradecimento. Que às vezes a gente recebe algo da parte do Senhor, mas a gente não agradece. Faz aquela oração: Senhor, obrigado pelo meu filho estar na sua presença, obrigado pela minha filha, em nome de Jesus, e só amém. Não tem um sacrifício a mais. Não tem um gesto de gratidão, não. Senhor, eu te agradeço pela minha casa, eu te agradeço pela minha família, eu louvo a Deus porque o Senhor resgatou meu filho, o Senhor tem uma obra na vida do meu filho, e eu estou aqui como sentido de agradecimento a Ti, eu me dobro a Ti, e reconheço que até aqui o Senhor tem me ajudado. E nós vamos ver que os escribas, eles queriam adentrar a casa de Mateus naquele exato momento, para tentar condenar Jesus. Nossa, condenar o mestre? Condenar o mestre. Eles queriam ver algo errado em Jesus. Por que errado? Jesus é santo, verdadeiro. Como que Jesus vai se aproximar de homens que estejam totalmente afastados da presença de Deus? Como que Jesus vai se aproximar de homens que não querem fazer a vontade de Deus? Aí está o segredo. A gente está nesse mundo. A gente pertence a este mundo. Mas de maneira alguma podemos compactuar com as ordenanças que este mundo coloca diante da sociedade. De maneira alguma podemos compactuar com os costumes que o mundo coloca diante desta sociedade. Porque somos peregrinos nesta terra. E sabemos que a vontade do nosso Deus, ela prevalece sobre as nossas vidas. A vontade do nosso Pai, ela sempre vai prevalecer. Você querendo ou você não querendo. A vontade do nosso Deus, ela vai prevalecer no meio da tua casa, no meio da tua família e no meio dos teus. Quando Jesus se encontra com Levi, o segredo de Levi ter obedecido a Jesus está na sua conduta. Por que na sua conduta? Se Levi não quisesse ter uma mudança verdadeira, ele jamais ia ouvir Jesus falando. E quando Jesus fala conosco, é porque ele quer fazer uma mudança, sim. Ele quer trabalhar no nosso meio, sim. Mas se a gente não abrir o coração para a mudança, aí é uma guerra. Eu quero mudar. Ah, não, eu vou ficar dessa forma. Ah, você quer mudar? Ah, não, eu quero ficar desse jeito. E você? Ah, eu estou no meio termo. Se você mudar, eu mudo com você. Se você quiser fazer a vontade de Deus, eu faço com você também. Mas se você não quiser, então vamos ficar desse jeito aqui que tá bom. E a obra de Deus vai passando, e precisando de homens que estejam verdadeiramente no centro e no querer da vontade de Deus. A primeira coisa que Levi vai abandonar é o seu posto. Nós vamos ver que naquele tempo existiam duas espécies de publicanos. A primeira, cobrava impostos sobre a agricultura, cuidava dessa área. A segunda, eram conhecidos como traidores. E Mateus pertencia a esta classe de traidores. Por que de traidores? Porque ele cobrava imposto para o Império Romano. Cobrava imposto do povo que afligia a nação de Israel, que era o Império Romano naquela época. E ele trabalhava para aquele povo. Um bom judeu jamais ia se associar. Um bom judeu não pegava dinheiro emprestado de um publicano. Um bom judeu não queria estar próximo ao publicano. E por que Jesus foi se aproximar daquele homem? O que Jesus viu naquele homem que nós não vemos? O que Jesus vê na minha vida que você não vê? O que Jesus vê na sua vida que muitas vezes eu não vejo? Aí é um mistério de Deus. Aí não cabe a nós questionarmos, não cabe a nós entrar em questões loucas, não, porque porque desta forma é com ele, porque acontece com ele deste jeito, porque comigo não acontece. Aí é só Deus. Aí não cabe a nós ficarmos
cocheando, ficar procurando alguma resposta, procurando algo proveniente para que o nosso pensamento venha acessar sobre esse assunto. Não, cabe somente a Deus. Mateus trabalhava entre a estrada de Damasco e Iaco, Damasco, capital da Síria. Aproximadamente hoje 300 mil habitantes tem naquela cidade. Um ponto importante sobre Damasco. Ali aconteceu a conversão do Saulo de Tarso. Exatamente naquele ponto. E Mateus trabalhava ali, então era um ponto onde o fluxo de pessoas era intenso. Mateus sempre estava lidando com o povo. Mateus sempre estava lidando com a multidão. E os irmãos percebem, a Bíblia não diz, mas os historiadores dizem que todo publicano, ele retinha uma parte para ele, ou cobrava algo a mais. Vamos ver que o publicano cobrava 5% do preço de compra de qualquer material, 12,5% de peças de luxo, peças que traziam benefício para o povo, ele cobrava um lucro a mais, uma porcentagem a mais. Mas o interessante, o que eu acho lindo na Bíblia Sagrada, é porque os evangelistas aqui, Mateus, Marcos e Lucas, cada um traz um ponto de vista, cada um traz de uma maneira, cada um traz de uma forma. É fantástico, é maravilhoso isso. Marcos diz que quando Jesus se aproxima daquele homem, Mateus não Levi naquele exato momento. Levi não questionou a Deus, não questionou a Jesus naquele exato momento sobre a obra que ele tinha para fazer. Ele apenas obedeceu. Ele apenas deixou tudo. E aí que está o segredo. É difícil a gente deixar tudo para fazer a vontade de Deus. É difícil a gente renunciar nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Mas a gente não é escolhido? A gente já não entregou a nossa vida? A gente já não se entregou por completo? Não, Senhor, faça de mim a tua vontade, faça de mim o teu querer, faça de mim o que tu queres que o Senhor faça, pode fazer, porque eu estou preparado. Porque se o Senhor vai passar comigo, eu sei que no final eu irei vencer. E se Mateus tivesse dito não ao chamado de Deus? Se Mateus tivesse dito não ao que Deus queria fazer para com ele futuramente, que se tornou um discípulo? Às vezes a gente acha que a nossa vontade, ela é mais agradável. A gente acha que a nossa vontade, ela vai nos satisfazer. Mas e Deus? Como que Deus fica nisso? Eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, eu não quero mais ir naquela igreja, mas e Deus? Eu vou me afastar daquele povo, eu não quero mais saber de comunhão com aquela igreja. E Deus? Eu não quero mais buscar ao Senhor, eu não quero mais na consagração. E Deus? Mateus, mas aquela igreja não tem alegria, Mateus, o que está acontecendo com aquele povo? E Deus? Escute isso, se cada um de nós fazemos a nossa parte, o negócio suando, o negócio vai para frente. Porque é o que acontece, aí vai começar uma luta, é dos que não querem mais fazer o querer de Deus, dos que querem. Mas sempre vai prevalecer os que querem. Os que querem andar na vontade do Senhor, sempre vai prevalecer, sempre vai ser um número maior, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Porque a obra não vai padecer, não vai não. Negativo, não vai. A obra não vai padecer, o propósito que Deus tem há de se cumprir no tempo determinado, há de se cumprir, vai se cumprir sim. Mas é uma guerra, e Deus conta contigo nessa noite. Qual é a sua vocação? Sua vocação independe da sua vontade. Simplificando, sua vocação não depende da sua vontade. Como assim, Mateus? Quero andar desta forma. Mas se Deus determinou que não é desta forma, por que você vai andar? Não depende da sua vontade. Depende especialmente de Deus. E para simplificar, o discípulo Mateus entrou na galeria dos 12 discípulos, escreveu um livro por seu nome. Final do seu ministério foi pregando na Etiópia durante os anos. E seu túmulo está em Salerno, na Itália.
Historiadores dizem isso. Mas ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Ele não questionou, segue-me. Não, Senhor, mas não vai dar para te seguir agora não. Segue-me. Foi uma ordem, não foi um pedido. Jesus, não, Mateus, vamos me seguir. Eu preciso de você, Mateus. Segue-me. Mas, Senhor, eu tenho minha vida em si, eu tenho os meus afazeres. Eu preciso me ajeitar primeiro. Segue-me. Ele não questionou. Ele obedeceu. E por isso nós vemos que foi um homem feliz a partir do momento que obedeceu a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com a permissão do nosso pastor Sérgio, se coloque de pé. Estarei orando pelos irmãos. E quero que os irmãos clamem a Deus nesta hora. Pela uma mudança na nossa vida. É uma mudança mesmo. Não, Senhor, eu vou orar agora. Chegando na minha casa eu vou sentir a diferença. No sábado eu também vou sentir a diferença. No domingo eu vou sentir a diferença. Na segunda eu vou sentir a diferença. Porque eu quero fazer algo para ti. Eu quero mudar. Eu quero que a tua obra cresça. Eu quero que o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado sobre a face desta terra. Eu quero mudar. Eu quero me adequar ao teu querer, à tua vontade, meu Deus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te adoro, meu Pai, eu te exalto porque Tu és fiel. Eu quero glorificar o Teu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, até aqui o Senhor tem estado, meu Pai, Pai amado, ao nosso lado. Senhor, nesta hora, queremos Te agradecer, meu Pai, pela Tua presença, Te agradecer, ó Pai, por este privilégio que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, aí está Teu povo, meu Pai, necessitamos de Ti, meu Pai, precisamos de Ti. Senhor, sem Ti não podemos, ó Pai, sem Ti não conseguimos, mas eu já quero crer, meu Pai, profetizar, que contigo nós vamos vencer, contigo nós iremos além, contigo, Pai Santo, a vitória é certa, porque maior é aquele que prometeu, maior é aquele que tem estado ao nosso lado. Oh Pai Santo, trabalha em nosso favor, trabalha no meio do Teu povo, trabalha, meu Pai, na juventude desta casa, trabalha, meu Pai, nos obreiros desta casa, trabalha, meu Pai, no círculo de oração desta casa, trabalha, meu Pai, na membrança desta casa, nos congregados desta casa. Oh Pai Santo, nós aguardamos e esperamos a Tua providência sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que vive não só hoje, mas vive para todo sempre. Amém. Tome o vosso assento. Assim eu agradeço a oportunidade, agradeço a liderança, agradeço ao nosso pastor e à liderança dos jovens pelo privilégio. Espero que os irmãos saiam daqui com esta palavra no coração. Amém? Deus os abençoe em nome